Boa tarde aos nossos amigos e amigas do Podcast, o seu podcast de variedades jurídicas. Iniciamos hoje a nossa segunda temporada do podcast. 2023 foi maravilhoso e 2024 promete muito. Hoje nós estamos com uma convidada super especial no nosso primeiro episódio da segunda temporada, a doutora Simone Bramante. Boa tarde, Simone, tudo bem? Boa tarde, Thiago, Willy, tudo bem? Prazer tê-la aqui conosco. Com certeza hoje nós teremos um bate-papo muito interessante, né, Willy? Polêmico para variar, né? Falar sobre direito previdenciário, nossas principais atualizações que tivemos aqui em 2023. Trazemos aqui essa sumidade em direito previdenciário, uma profissional assim que enfrenta grandes causas, atuante ali no direito previdenciário já há muitos anos, né, doutora? Filha de uma grande jurista, da qual eu sou, assim, grande fã, doutora Ivani Bramante, um grande beijo. Beijão, né? Dispensa apresentações. Dispensa apresentações, ela está nos devendo uma visita. Ah, virá. A gente vai buscar dentro da casa dela, mas ela vem. Eu dou o endereço. Com certeza. E hoje está aqui, né? Não representando a mãe, mas fazendo sim. Vem aqui trazer a experiência de trabalho que você construiu dentro da área previdenciária, que é uma das áreas mais complexas do direito. Verdade. É uma área que exige uma identificação exclusiva do advogado, atualização legislativa, estudar, então, doutrina, nem se fale. Então, eu bato palmas para os profissionais da área que se dedicam, que defendem os clientes, os segurados, que são pessoas, de fato, que sofrem todas as alterações legislativas, as reformas, enfim, é isso que a gente veio tentar entender o que aconteceu em 2023, né? E aí a gente veio aqui para conseguir, então, entender tudo isso através do seu olhar, doutora. E aí agora a gente quer que o doutor Thiago apresente quem que é. Vamos apresentar a nossa convidada, né? Simone, vamos aí, apresentar a nossa convidada, que hoje o nosso tema, só para ficar bem claro, sobre atualizações do direito previdenciário. E nós teremos, então, a doutora Simone Bramante. Ela é advogada e professora, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, pós-graduada em Direito Previdenciário, também pós-graduada em Direito e Processo Civil, é pesquisadora da USP, do Núcleo de Trabalho, além do Direito do Trabalho, pós-graduada stricto sensu em Direito na Universidade de Roma, é autora de livros, membro do Cielo Laboral, mestranda pela Universidade Federal do ABC. Um currículo extremamente amplo e vasto, né? Vamos aprender bastante. Vamos aprender bastante. Vamos lá, Willy. O Willy tá cheio de questionamentos aqui, ó. Vários. Quando ele vem com esse tablet aqui, se prepara que ele vem com tudo anotado, hein? Nada. Direito previdenciário, bom, todo mundo sabe que eu comecei em direito previdenciário, né? Aprendi direito previdenciário com a barriga do balcão da Previdência. Não tínhamos. Quando tinha senha, que o INSS. Na fila de madrugada. O INSS distribuía a senha, quem pegou era atendido, quem não pegou volta no outro dia. No outro dia, e as pessoas iam para a fila de madrugada às 2 da manhã. Meu Deus. E aí vendiam lugar na fila. E nós, advogados, apanhávamos, éramos perseguidos, porque as pessoas achavam que nós tínhamos preferência. E aí começaram, então, a OAB começou, então, a se inclinar, a nos ouvir. Isso aqui em São Paulo, mas eu era do interior, né, em Sorocaba, aí que começou, então, a nós levarmos, né, o IEPREV, foi para lá fazer cursos de pós-graduação, congressos, para a gente começar, então, a levar mais profissionalismo, vamos dizer assim, para os advogados, não que não tivesse, mas levar mais técnica, né, previdenciária, aproximando cada vez mais, então, a advocacia do próprio órgão previdenciário. Então, sim, por isso que é importante, é uma área assim, que eu respeito muito, e se hoje eu abraço o direito processual penal, que é a área que eu tanto amo, eu tenho que primeiro agradecer o direito previdenciário que me fez abrir os olhos e limpar o ouvido para entender o que é direito social. Então, eu acho que aqui, eu fico muito empolgado quando vem um previdenciarista, porque eu já estou muito desatualizado, né? Então, eu quero tirar todas as minhas dúvidas. Você sabe o que a gente passa. Sei. Você sabe. Sei, né? Tem muitas normas, né? Infralegais, né? Na época da pandemia do Covid, a gente mal dormia, já acordava com uma normativa. Uma medida normativa. E antes tinha muita fila no INSS da porta para fora, hoje a fila é dentro, né? No sistema. Né? Sim, porque agora tudo informatizou. Tudo informatizou. Tivemos o guichê para advogados, ainda presencial. Então, nós tínhamos um guichê próprio para advogados,
que nós éramos atendidos por ordem de chegada. Não precisava marcar nada, aparecia lá e ficava esperando sua vez. Isso veio em 2017, se eu não me engano. Depois é que nós tivemos o guichê virtual que nós temos hoje, que é um guichê que nós somos atendidos por um servidor de forma virtual, nós agendamos o horário e fazemos uma videoconferência. E nós temos agora tudo informatizado, então tudo pelo sistema. Então a gente manda a documentação toda online e aí a fila agora é interna, não é mais externa. Tá, essa tal de fila interna. Explica pra gente aí. Nós temos várias situações. Primeiro, o INSS é o maior réu que nós temos no país. Nossa, vamos puxar aqui quantas ações o INSS É o maior tem. réu. Essa Então, afirmação é forte, né? Não daria uma chamada assim. Nossa, deixa eu colocar lá, né? Tem que botar. eu costumo ser Doutora- polêmica nas minhas doutora- declarações. Doutora Simone diz que o INSS é o que mais deve. É isso que você disse, doutora? Não, ele é o maior réu. Ah, tá, O desculpa. maior réu. Ele é o maior réu. Vocês podem puxar maiores réus do judiciário. O INSS é o primeiro. Então, a gente está brigando. Primeiro que a gente está brigando com um órgão governamental, uma autarquia federal. Segundo, que ele é o maior réu do país, porque o maior número de processos que nós temos contra alguém é do INSS. Sim. Então, nós temos uma fila muito grande de requerimentos, de processos, e nós não temos servidores suficientes para dar conta da demanda que se tem. Então, por isso que nós temos essa fila interna, como se diz. O INSS abriu concurso, teve as aprovações, mas eles não chamaram ainda o efetivo que foi aprovado. Eles chamaram algumas pessoas, mas ainda não foi o suficiente, né, para tudo isso. Então, por isso que nós temos essa fila gigantesca. E na pandemia, isso, né, a situação do INSS internamente piorou, porque nós tivemos muitos auxílios doenças, nós tivemos muitas aposentadorias por invalidez, porque infelizmente pessoas que tiveram Covid ficaram com sequelas e muitos óbitos. Então nós tivemos ali, eu estou, por exemplo, com alguns processos questionando pensões por morte. De pessoas que faleceram por Covid e os dependentes estão ali pleiteando esse benefício. Então, a fila do INSS, que já não era pequena, ficou maior. E nós estamos tendo agora muitas situações, não sei se vocês estão vendo, acompanhando, de pessoas que estão agora desenvolvendo sequelas por Covid. Agora, depois de 2 anos, 3 anos que começou, né? Como é que não tá? Vai, 3 anos que começou a pandemia, Sim, realmente. sim. Então, agora que as pessoas estão tendo sequelas. Algumas estão colocando ali a causa nas vacinas, algumas estão na própria doença. Eu acho que ainda não se tem uma conclusão se a vacina afetou alguma Foi tudo sequela, muito emergencial, né? alguma situação, ou se foi realmente a própria Covid que causou essa... E aí, vão para o INSS. Tô com uma sequela, não consigo trabalhar, não consigo mais render, eu tô com uma incapacidade, mesmo que parcial, mas eu tô. E aí, teve aí até a alteração da lista, que acho que nós vamos tratar, da lista das doenças que não requer carência, e uma das causas que foi inserida nessa lista é transtornos decorrentes da Covid-19. Porque agora nós estamos ainda tendo pessoas que estão desenvolvendo sequelas em decorrência da Covid. Bom, segundo o relatório do CNJ, o INSS é o segundo maior réu Quem do que é o país. primeiro? Caixa Econômica Federal. Ah, O quê? tá tudo ali. A Caixa Econômica já tem um histórico. Eu acho que sabe por que a Vem Caixa naquele passou o plano, INSS? Por por quê? conta das revisões do Fundo de Garantia. Sim, por conta de outra, aquele plano verdade. Collor 1 e 2, que não ainda Eu não estou foi... com muitas ações de revisão do Fundo de Eu também Garantia. tenho bastante. Sim. Bastante não. E a alguns. Caixa, que é o réu nesses casos, e nem está em pauta para julgamento esse processo ainda. Bom, aproveitando que nós estamos falando de maior réu, tal, como que tá a situação da revisão da vida toda lá? Como é que... Que a novela, né? Tá, uma novela. Eu Tá já falei, pior que- eu falando com a doutora Mônica Matsu, um grande beijo, foi nossa convidada Verdade. aqui. Grande E eu doutora falei, Mônica. olha, eu acho que o Valcio Carrasco iria adorar fazer Nossa, Glória Pérez. saber como que o INSS trabalha João Manuel, eles vão quando ele amar pede aquilo. uma ação em nível STF. Ai, não sei se eu poderia falar. Não, mas Pode. são Aqui questões pode. processuais, doutora. então eu vou Fica dizer assim, tranquila. Aqui pode.
Nós tivemos a votação na STJ, foi pro STF. STF, isso. Ganhamos. Uhul, e achamos que estava tudo bem. Porque nós já perdemos desaposentação, já Nossa. perdemos reaposentação, perdemos, né? Aí ganhamos a revisão da vida toda. Aí, acho que o INSS começou a fazer conta. E falou, porque, olha, eu tenho muita revisão da vida toda e tem números altos. Sim. Tem pessoas que têm valores altos para receber, sabe? De atrasados e coisas assim. Então, eles falaram assim, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Vamos entrar com embargos e vamos ver o que vai dar. Aí vem o negócio já ganhado, né? Exatamente. Ganho já, tá tudo certo. Vem um ministro... Sem nomes, por favor, doutora. Um ministro, não vou dizer nomes, X. porque aposentou a outra, não vou dizer nomes, mas aposentou um dos ministros do STF, entrou um outro e mudou o voto. Já não vai poder mudar, a gente sabe disso, né? Ah, mudou. Embargos não pode mudar. A Mas gente- o rapazinho mudou lá. O que ele fez? E aí, o que né? aconteceu? Começaram a pensar e aí acharam uma brecha. STJ, quando decidiu. Por quê? Foi. Fica feio o STF voltar atrás na decisão dele. Então ele falou assim: vamos falar que tá tudo irregular, vamos anular e volta. E o STJ anula. E eles estão começando a discutir Na minha agora. cabeça, tá? Não aconteceu ainda. Eu acredito Mas eu acho que é não uma anula. jogada. Nossa, se isso acontecer. É uma de jogada fato, jurídica. Não vou dizer nem que é política. eu acho assim, porque embargo não muda. A gente aprende na faculdade, é assim que a gente ensina para os nossos alunos, né? Sim. O que é embargos? Embargos. Pra embargos que é os embargos? Aquele que está escrito no Código de Processo Civil. Não, mas a gente pra que aprende, serve? Né? Pra Omissão, omissão, contradição. obscuridade, né? O que... Então, assim, eu vou mudar o quê? O que está obscuro, o que está omisso, o que está contraditório. Isso. Aí eu utilizo os embargos declaratórios. Não vou mudar muita coisa do que tá. Para tentar trazer um certo esclarecimento, como ele fez. Sim. Ele trouxe uma razão de ser, olha, temos problemas administrativos e tal. E eu vou trazer um caso assim, o que aconteceu? Eu tenho alguns casos que foram, olha, já começou o cumprimento de sentença. Eu tive Aí os casos que casos- o juiz mandou pagar, mandou revisar, Não, aí o revisar. INSS entrou, aí o INSS Mandou- falou, não, entramos com embargos, não vamos pagar Não, aí o nada. que aconteceu? Dos casos Sobrestou tudo. que o INSS seria desfavorável, que o cálculo seria desfavorável, o INSS fez o cálculo de todos. Eu fui lá, recalculei, ó, eu apontei o erro aqui, falei, gozado, mas os que tem que pagar ele não fez. E aí veio a história do embargos. Sim. Então, embargos declaratórios serve exatamente para isso, mas o INSS fez para tentar modular os Sim. efeitos. Sim. E no que modula o efeito, para mim, você está criando uma nova regra para o E jogo. Willy, Ou está inovando a e decisão. quando começaram a votar os embargos, se não terminou, Sim. o ministro Zanin tinha pedido vista, aí ele já entregou o processo, e aí voltou para pauta, né? Que ele ficou 3 meses praticamente com vistas, que é o prazo que eles têm, 90 Sim. dias. Ele realmente fez o votinho dele e entregou para pauta. Estão modulando, porque nesse embargos, o que eles fizeram? Olha, tudo bem, só que só pode atrasados a partir de dezembro de 2022. Mas 5 anos que eu teria direito, que a gente só está pedindo 5, para trás. Não, é a partir de dezembro de 2022 que quando veio a decisão. Então, eles já modularam. Eles já modularam no eu acredito embargo. que vai ficar nisso daí. Eu acredito que vai ficar nisso. Se ficar nisso, Menos mal. menos mal. O ruim é se cancelarem tudo, Eu né? acredito, né? Enfim, tratamos de STF é um órgão jurídico e político também, nós sabemos disso, não tem como negar, né? E falando de... Posso passar para o próximo ponto? Pode, claro. Eu tenho um monte de pergunta aqui. Vamos né? lá. Pode, vamos lá. E esse tal de dano moral previdenciário, como é que tá o Opa, negócio esse tema agora é aí? interessante, Porque a hein? gente sabe que o Esse tema é bom. INSS Sim. só faz... A gente sabe que ele Sim. se omite muitas vezes, né? Na relação jurídica dele com o segurado. Sim. Como, por exemplo, muitas vezes o segurado morre aguardando a data da perícia. Muitas vezes a perícia é negada. Quando de E fato muitas vezes eles não tiver- cumprem as decisões judiciais que mandam. Sim. Vou falar que mandam porque a decisão judicial manda Sim. implementar um benefício ou pagar
os atrasados, ou reajustar uma revisão. Postergam ao máximo, Nem, né? nem sempre se cumpre, porque o juiz dá um prazo, olha, 30 dias para implementação do benefício. E eles vão... E aí, doutora, quando eu atuava muito na área previdenciária, já faz alguns anos, ó, quase 10 anos aí, vai. E o dano moral previdenciário era uma tese que estava sendo ventilada, mas assim, judiciário, mas me parece Mas que... agora os judiciários estão... Como é que tá? Os judiciários Como está o estão posicionamento? condenando, vamos colocar assim. Porque há 10 anos atrás, como você está dizendo, isso começou a ser ventilado e alguns advogados mais corajosos começaram a ingressar com essas ações. Sim. E para ver o que ia dar, porque Sim. quando você começa com uma tese nova, com uma situação nova, a gente, vamos colocar um ou outro para ver o que vai acontecer. E aí isso começou a bater no judiciário, que também recebeu uma coisa nova, porque até então não se existia. E aí a gente começou a ver como que esse judiciário ia, né, começou a se comportar. Sim. E lá no nosso TRF, eu vou dizer nós porque a gente atua em São Paulo, Sim. então eu não posso dizer dos outros. Nós temos alguns juízes que eles têm um pé no freio, eles ficam com receio, mas nós temos juízes muito corajosos. E que eles lascam a caneta. Tudo bem, pode ser que a gente reforme. Eles, né? Porque Sim. o INSS vai recorrer. Mas eles estão... Tanto que na desaposentação... a gente, né, começamos a entrar, e aí quando tava lá, o INSS sobrestou tudo, que nem tá aqui a revisão da vida toda. E eu tenho alguns clientes que o juiz falou, não, o cara tem direito, contribuiu, é regra da contrapartida, pá! E revisei, desaposentei um monte de gente, que os juízes foram e deram a cara a tapa, e falou, eu vou conceder. E aí veio a decisão que não podia, que não tinha direito, que não tinha lei, porque isso e aquilo. E o INSS tentou de volta e não conseguiu. Por quê? Porque foi através de uma decisão judicial, é recebedor de boa-fé, é verba de caráter alimentar. Nós temos várias situações que nós brigamos ali e o juiz falou, não vai descontar nada e não vou desaposentar, vai continuar. Então, nós temos isso no nosso TRF. Nós temos juízes que vão lá e falam, não, eu vou fazer, eu vou deixar fazer. Então, esse dano moral começou, esses juízes começaram a falar, não, eu acho que tem direito, tá certo, o INSS, como governo, ele tem que dar um exemplo, ele tem que tentar acabar com isso de alguma forma. A fila tá grande? Faça concurso, contrate mais servidores. Implemente um novo sistema, porque o sistema do INSS internamente é um sistema muito ruim. Não vou nem culpar o Plenos ainda. o servidor, não vou nem culpar o servidor, porque realmente o sistema que é ali não é... É um PJE pioradinho, a gente briga com o PJE. O PJE até que melhorou, né? Melhorou, mas Melhorou. ainda tem uns entraves. Eu era o primeiro a falar mal, agora tem que falar bem. Uma indisponibilidade e tudo mais. Então, assim, o servidor também fica ali, né? Uma situação complicada. Claro. Então, eu acho que os juízes começaram a dar esse dano moral. Tá? Então, nós temos. E aí, o INSS, nessa reviravolta, falou assim, entendi, então se eu demoro, ou se eu não concedo, tal, estão me dando dano moral e eu sou condenado, eu tenho que pagar? Os benefícios que estão sendo concedidos por vítimas de violência doméstica, geralmente mulher, Sim. Geralmente a mulher, o INSS está entrando com dano moral contra o marido agressor, para que o marido arque com o prejuízo que ele está tendo. Porque a mulher só está lá em benefício, ou até numa aposentadoria, dependendo do grau de sequela que isso resultou para ela, por conta da agressão daquela pessoa. Nada mais justo. E aí, só que muitas vezes este homem não tem poder aquisitivo para pagar, para indenizar. Ele não tem, né? Só se for um cara com uma outra... Porque a violência doméstica não tem classe, né? Ela acontece em todas as classes sociais. Claro. Então, nós temos a classe baixa, a classe média, a classe alta. Sim. Então, o INSS também está entrando com dano moral contra os agressores dessas vítimas de violência domésticas que estão recebendo benefícios previdenciários. Porque às vezes um benefício é um tempo, um auxílio doença, sei lá, quebrou um braço, quebrou uma perna por conta da violência, mas às vezes é uma incapacidade permanente que vai dar uma aposentadoria por invalidez para essa pessoa. E é lógico, porque... Uma ação de reverso, né? Porque é uma ação agressiva. É uma ação agressiva porque numa ação acidentária, o INSS não vai
contra. Privação de desculpa de acidente de trabalho. Né? Sim. O trabalhador foi, né, se acidentou, está lá recebendo seu benefício previdenciário, verificou-se que de fato... Mas a culpa seria da empresa, vamos né? colocar que a culpa é da empresa de É, fato. um acidente de trabalho geralmente. O INSS entra contra... Entra. E Entra. Por que não entrar contra o agressor? Mas tá entrando. Tá Você certo. pode puxar. Tá certo. Eles estão Muito entrando. Interessante, E eu os não juízes sabia. estão Sim. condenando. O agressor, no caso. Sim. Né? Como a empresa. Sofreu um acidente de trabalho. Quem deu causa? A empresa. Sim. Porque ou não respeitou as normas, né, de segurança do trabalho, ou pelo tipo de trabalho que, né, que teria que ser feito realmente. Então, eles estão entrando contra a empresa para que a empresa também cubra o prejuízo. E aí, os juízes também estão, né, concedendo, eles estão deferindo ali, dando procedência a esses processos. E também temos isso. Só que também, por outro lado, nós temos. Então, talvez o INSS está tentando equilibrar, Sim. que ele está sendo condenado no dano moral previdenciário. Eu falei, então eu vou tentar tirar de algum outro lugar para a gente tentar equilibrar essa conta aqui. O dano moral previdenciário, sim. Porque se ele pega a Ele regressiva... vem de uma série de erros administrativos. E é engraçado que, olha Uma só, série. o INSS tem um prazo para poder analisar, né? Um Sim. pedido. Agora tem o robô. Qual que é o prazo, doutora? Fala pra Depende gente, do nosso benefício. Tem público, benefício que é vamos 60 dias, tem benefício que é 90 dias, depende. lá. Uhum. Só que a gente tem um robô. Eu dei entrada esses dias numa aposentadoria por idade, só que tinha uma certidão que eu estava trazendo o tempo para cá e deu meia hora indeferido. Porque o robô não sabe ler certidão, PPP. Ele não sabe ler que, por exemplo, tá faltando um vínculo no meu CNIS, então eu tô com 13 anos, mas tem um vínculo de 2 na minha carteira de trabalho, tenho tudo anotadinho, fundo de garantia, tudo certinho. Eu coloco toda essa documentação para provar que ela tem 15 anos e não 13, o robô não sabe ver isso. Inteligência artificial? É inteligência artificial. Sim. Então ele olha, bate lá, pá, tem 13, precisa de 15, não tem, indefere. Meia hora. Aí você tem Meu que fazer o Deus. quê? Recorrer. E dizer, olha, tem um tempo que não foi considerado, que está no CNIS, mas a gente tem aqui os documentos comprovando, tem a carteira de trabalho, tem o fundo de garantia, né? O extrato, tem uma RAIS, tem... E aí o que está sendo... Então está entupindo no INSS? O CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Que é Social. um ótimo órgão. Só que a gente também tem conselheiros ali no número limitado. Mas é interessante porque o robô já atende Já. inicialmente a um requisito legal e já. Só que Olha, você gente, entende... O INSS analisou. Se eximiu, olha. Se eximiu aqui, ó. analisamos. Por quê? Porque eles estavam Nós não tomando atrasamos. muito mandado de segurança. Estavam tomando muito mandado de Mandado de segurança. segurança. Por quê? Para apreciar. 6 meses para analisar. 6 meses para analisar. O prazo é 90 dias. Não analisou? MS. Entram com mandado de segurança e aí eles são obrigados a analisar. Sim. Porque é engraçado que todos os mandados de segurança que eu entro, quando o juiz intima, o INSS me dá a resposta. E o gozado... Aí ele vem pro processo dizendo assim, aqui ó, já respondi. Já respondeu. E aí você... E aí, Perda do objeto, é algo que a gente Pra precisa perder o objeto. questionar, é a presença da inteligência artificial substituindo uma análise humana Nunca vai substituir. de um direito social. Eu acho que a inteligência... Técnico-jurídica, né? A inteligência artificial pode substituir Sim. muitas coisas. Essa eficiência Mas desse direito. a análise humana, vamos colocar assim, a advocacia, Sim. na propriedade intelectual do advogado, de pensar e buscar, não vai substituir. Olha, e assim, quando eu falo que eu aprendi direito previdenciário com a barriga no balcão, eu aprendi com os servidores da Previdência. Sim. Esses foram os meus Experiência primeiros importantíssima. professores de Mas direito eu já ouvi previdenciário. servidor falar da Sim, informação olha. errada para sim. segurado. Eu já presenciei, ninguém me contou, não. Sim. Já vi ele dizendo já vi ele dando informação errada. Já vi servidores assim darem Mas aula tem que eu servidor- ficava assim, tem. meu Deus, Nós temos assim, excelentes servidores. Posso até te dar o contato de um deles para vocês trazerem para um podcast. seria bacana Que é trazer essa o- visão administrativa. Sim. O Dr. Cláudio Vistui, não sei se vocês já ouviram falar Não, dele. conheço. Cláudio Rios Não Vistui. conheço também. Ele é servidor do INSS, lá do INSS da Penha, ele dá aula. Que beleza. Ele maravilhoso. Então ele vai mostrar o lado do servidor. Sim, Porque eu tô aqui do lado do advogado. claro. Sim, claro, e é Né? importante, nós Respeito aprendemos. os servidores, claro, como eu falei. Eu sei que o Dúvida. sistema deles é bem ruinzinho, eles ficam ali também atrelados a muitas E situações. servidor público, eles fazem Então, assim, eu além não do posso que eles... culpar Não. esses trabalhadores que estão ali, né? Não posso culpar Isso é esses verdade. trabalhadores. Então, Bom,
vamos caminhando aqui, porque tem coisa aqui para Vamos. falar. Vamos lá. Doutora, o que nós temos aqui, depois da reforma da Previdência, o que alterou nos benefícios por incapacidade? Bom, primeiro explica para o nosso público quais são os benefícios por incapacidade e o que a reforma trouxe de novidade aqui para nós. Infelizmente, na minha visão, tá? Eu sabia que eu não queria escutar essa palavra, infelizmente. Infelizmente. Na mas minha eu visão. acho que tá. Achei que A reforma da Previdência não foi uma reforma benéfica para o segurado, para quem precisa do benefício. Não só nos benefícios por incapacidade. Me ligou esses dias. Ontem eu falei com um possível cliente e ele falou para mim assim, regime próprio, professor. Ele falou para mim assim, eu tinha os meus 35 anos trabalhados antes da reforma, mas ele é regime próprio. Sim. E agora eu não consigo aposentar. Eu falei, não, agora você precisa da idade mínima. Que não precisava antes. Você precisa da idade mínima. Sim. Então você não vai conseguir. Sabe quando você vai conseguir? Em 2027. Você vai trabalhar mais 3 aninhos aí, pelo menos. 3 anos e pouquinho. Aí ele falou, não acredito. Eu falei, a reforma fez isso com muitas pessoas, que elas estavam às portas da Previdência. Aí ele falou assim, não, essa porta não é pra você não. Fechou e falou, ó, vai pra próxima. isso está ocorrendo em vários países do mundo, né? Ah, sim. As pessoas estão chegando muito próximo da aposentadoria e vem uma reforma. Aconteceu recentemente, Sim. eu não lembro de qual país. O não vou medo falar, é, mas- o receio de todo mundo é quando o pessoal tá chegando perto, vir outra reforma. Ah, sim. Eu, Não, como tá servidor acontecendo. público, eu falo com os meus alunos. Mas é mais difícil para vocês, né? Então, no meu caso, né, como servidor policial, Ah. nós temos aposentadoria especial que já, desde que eu ingressei no Ah, Estado, é verdade, já é houve verdade. várias mudanças. E mudou de novo. E mudou de novo. Mas qual, e mudou de novo. qual que é o Mas requisito hoje não de tá vocês? hoje não tá tão ruim, não tem vários requisitos, tem regra de transição. Tem regra de transição. Você até 2003 é uma coisa, 2005, Isso. 2007. E depende aí da depois, data de ingresso da também. criação. da Mas posse. você não entra naquela regra Aposentadoria de complementar. 25 anos do policial, né? Não, no meu caso não, mas Não, tem que ter mas 5 no existe cargo. essa regra também. 5 no cargo. Existe essa regra também, né? Existe Ah, então também. tá. Então, E tem regra são de várias as transição. regras. A verdade é assim, quando nós ingressamos no serviço público, a gente tem uma perspectiva de um dia se aposentar e não sabemos exatamente qual que é a regra. A gente fala assim, ó, não, nós sabemos que nós vamos nos aposentar. Agora, com qual benefício, com quais proventos e de que forma, são várias as reformas. Desde que eu ingressei, já são 4 reformas E assim, que os nós descontos passamos. previdenciários que vocês têm é uma coisa É uma assim coisa que- incrível. O que o servidor Incrível. público tem que nós não temos é que eles continuam pagando previdência mesmo depois de aposentado. Sim, sim. Sem trabalhar. Não, a e gente hoje- pagaria, do regime geral, Sim. pagaria se eu continuasse trabalhando. E aqui em São Paulo, hoje, a partir do valor do teto do INSS, o servidor que ganha mais que o teto do INSS na aposentadoria, Que a em forma grande de maioria. proventos, paga 16%. Meu Deus. 16%. Então, É, eu lembro servidor eu que tava ganha, pagando, por mas eu exemplo, tô 10 mil bem- reais de proventos de aposentadoria, ele tem 16% de desconto previdenciário. É muita coisa. O meu neto tem 6 anos, começar a pagar a previdência para ver se um dia Sim. ele consegue aposentar. Tá bem por aí hoje em dia. Bom, Bem e, por aí e cada vez que tem uma reforma, tem um distanciamento. E cada vez tem um E distanciamento. essa reforma em tem- específico, ela trouxe muitas regras de transição. Sim. Algumas, que é legal, mas tem outras que, assim, o benefício de 5 mil vai para 2.200. Principalmente questão de pensão, né? O sistema relacionado à pensão por morte é que Foi o requisito foi cruel, pra- né? Foi E muito mudou a cruel. idade de novo, porque cada vez que Exato. vem o censo do IBGE, que teve, né, agora o ano Sim. passado, Foi um altera gatilho de alteração. né? altera a expectativa de vida e altera. E a pensão por morte, da reforma da Previdência, ela trouxe. Não foi na reforma da Previdência, não, veio antes, foi em 2015. Sim. Ela trouxe uma. O pessoal não gosta de falar de carência, mas seria uma carência que antes não tinha, Isso. que eu tenho que ter um tempo que eu contribuí para o INSS para eu ter direito à pensão por morte, quer dizer, quem morreu, né? Sim. Tem um tempo de contribuição para o INSS que antes não tinha, e agora tem uma tabela assim, da idade que eu fiquei viúva, eu vou receber X tempo. Exatamente. Então, se eu fiquei viúvo de 18 a 21 anos, eu vou receber 3 anos. Isso. Do 22 aos 26, 6 anos. E aí vai. Hoje é para quem está acima dos 46 anos, que é vitalício. Ficam viúvas com mais de 46 anos. E esta tabela, ela abrange mulher e homem. Exatamente. É uma tabela única. Só que a expectativa de vida pelo IBGE de mulher e de homem é diferente.
Nós temos ali uma variação Sim. dos sexos. Isso. E essa tabela, não. Ela juntou, é uma tabela única, Única. homem ou mulher, não importa. Sim. É aquela tabela ali. E essa tabela é revista todas as vezes que o IBGE faz o censo e essa expectativa de vida ela é alterada. Então, hoje é 46 anos. Daqui a um tempo pode ser que para ser vitalício, a pensão por morte seja 48 anos, 50 anos. E isso foi subindo, mas foi subindo porque era 45, era 44, virou 45 e agora é 46. Então, quem fica viúva antes disso, E não no tem para regime- sempre. Isso, e no regime próprio aqui de São Paulo, são tantos os descontos e a fórmula de cálculo que, num caso que nós estudamos na Academia de Polícia para servidores policiais civis, um perito e isso é um caso real, um perito que faleceu depois da reforma, os proventos finais dele eram por Baixos. ordem de 16 mil, a viúva recebeu R$ 2.500. Meu Deus. Mas ele não tinha paridade, Não tem. então. Então, ele tinha direito à paridade, mas quando faleceu, o cálculo foi feito como se ele aposentasse por incapacidade laborativa. Como a lei remete a... Ele não estava O aposentado. cálculo da mas- pensão mudou. E aí mudou o Cálculo cálculo pelo valor Que da até então aposentadoria. seria- Porque antes era vitalício, independente da Isso. data, a idade que você, né, Isso. que ficasse viúva ou viúva, Sim. era vitalício e você recebia 100% do Isso. que ele teria direito a receber numa aposentadoria. Sim. Ou que já recebia. Agora não. Faz o cálculo, a média é 50% mais 10 para cada dependente. Então, Isso, se eu sou exatamente. sozinha, eu, viúva, 60%. 50 mais 10. Se eu tenho um filho, 70. E quando o meu filho completar a maioridade, que é quando cessaria, antes se dividia a pensão, essa pensão cortou, por exemplo, a parte do meu filho, volta para mim. Não volta mais. Não volta Cortou, mais. cortou. O INSS não vai pagar aquela cota parte para mim. Acabou, ele não vai ter mais obrigação Salvo se de você pagar. for para a justiça, tiver Não, comprovado. tá na lei. Cota Mudou, parte então. não volta. Não volta Mudou, parte, não meu volta. Deus. Mudou. Tudo mesmo. Mudou o cálculo da pensão A por questão da morte. pensão, eu acho que foi o ponto. Eu acho Aqui que eu peço sim, desculpas pela minha ignorância, Não, mas eu acho que é que, verdade mesmo. em relação principalmente ao regime público, né, o regime próprio de É que mudou previdência, tudo na reforma. mas o público mas que e que tomou por geral. modelo a reforma geral, do regime geral. Faz A sentido. questão de pensão por morte foi o que mais E me outra pareceu coisa cruel. que mudou também na reforma. Antes eu podia receber a pensão por morte e uma aposentadoria minha. O acúmulo, né? Hoje eu posso acumular, mas não é 100%. É. Dependendo do valor do meu, eu vou pegar o benefício maior inteiro. E dependendo do valor do meu benefício, eu tenho uma porcentagem do outro que eu vou receber. É incrível como eles sempre acham uma forma de reduzir direitos sociais, mas Porque a cobrar quem conversa, deve. a conversa deles é que a Previdência tá quebrada, que a Previdência não tem dinheiro, que a Previdência sempre fecha no déficit. Não é essa a conversa? É a conversa do governo. Sempre foi, né? Sempre foi. Eles sempre têm essa fala. Olha, a gente não tem dinheiro, fechamos devendo, sei lá, 10 bilhões. Nós não temos, estamos no vermelho. Só que vai acontecer um movimento, porque funciona assim. Quem paga hoje a Previdência, eu pago a minha. Você paga porque você tá público, não tem como. Não tem como. Acredito que o Willy Paga, também paga. Eu pago a faculdade ainda no regime geral e não vou me aposentar Isso, ainda. Não vou me aposentar. Mas você pode trazer o tempo depois, se for o caso, você faz a migração do regime geral para o regime próprio ou vice-versa. Nós pagamos a Previdência. Então, o dinheiro nosso, das nossas contribuições, paga os benefícios que estão sendo pagos hoje. Isso. Quando nós aposentarmos, se chegarmos lá, quem está entrando no mercado de trabalho e pagando Previdência irá custear os nossos valores de benefício. Sim. Essa juventude, vocês têm Espero. filhos jovens? Não. Eu Que tenho- ano, quantos anos tem o Minha seu? filha tem 11, completará 12. Eu tenho um filho de 18 e tenho uma filha de 26. Esse pessoalzinho, eu pergunto pro meu filho tá fazendo direito, mas eu pergunto pra ele assim, você vai ser o quê? YouTuber. Não vai pagar Previdência. Eu pago Previdência pra ele desde os 16 anos. Porque é com 16 que eu posso inscrever ele como estudante. Então ele já tá com 2 anos e pouquinho pagando Previdência. Mas aí, né, pensando em aposentadoria. Porque a gente tem que pensar que Previdência não é só aposentadoria. Seguridade, né? É um auxílio-doença, é um benefício seguro por social. incapacidade, Claro. é um salário maternidade para as mulheres.
porque elas são jovens e vão engravidar. Eu peguei salário maternidade quando meu filho nasceu, porque eu já pagava minha previdência naquela época. Eu era dentista naquela época, mas eu pagava minha previdência. E eu, quando ele nasceu, eu dei a entrada no meu salário maternidade e eu recebi o valor, porque eu era contribuinte, segurada, tudo certinho. Então, a gente não pode pensar só na aposentadoria, Claro. nós temos que pensar em outras situações. Porque, por exemplo, tô numa briga de uma pensão por morte, porque o marido faleceu de Covid e o INSS está brigando que ele não tinha qualidade segurada, eu tô brigando que ele tinha qualidade segurado, criei, mostrei lá, e eu tô brigando. Então, por quê? Se ele não pagou, ou se não tá pagando e acontece uma pandemia, porque quem esperava que ia acontecer uma pandemia? Sim. Ninguém nunca nem imaginava que isso ia acontecer, certo? Desde a minha avó vai fazer 96 anos amanhã, nem se pensava de pandemia, quando minha avó era criança, mas veio. E aí eu não tô pagando previdência, e eu precisei ficar afastada, e eu precisei fazer uma cirurgia. Se eu não tô pagando previdência, eu vou ficar sem receber de lugar nenhum. Nem que seja um salário mínimo, que é pouco, mas melhor do que nada. Verdade. Melhor do que nada. E aí a gente está brigando muitos benefícios por conta de qualidade de segurado, tem período de graça, por conta dessa situação da Previdência, porque as pessoas acham que é só aposentar. Ah, não vou aposentar nunca, não vou pagar que eu não vou aposentar nunca. Mas não é só isso. E essa nova geração tem esse pensamento mesmo. E essa nova geração... Eles acham que é pagar previdência privada. Só que assim, é muito autônomo. Abra uma startup... Eu sou influencer, eu sou TikToker, Mas se pagar, eu sou... Não paga. Eu sou empreendedor, Sabe por vou que fazer não investimento. paga? eu vou fazer, É eu isso. sou trader. Sou trader. Eu vi um post esses dias assim. Sim. Hoje o valor do salário mínimo aumentou e o teto aumentou. 7.706 agora, 0,2. Para você pagar os 20%, você tá para 1.870 e alguma coisa, 78, se eu não me engano, se eu não fiz a conta errada. Aí a pessoa fala, se todo mês você investir 1.878, no período de 10 anos, você tem 3 milhões, você não vai ter na Previdência isso. Só que veja, a Previdência eu pago 20% de 7.706. E eu vou receber quanto no final? 100%. 100%. Que investimento te dá isso? Que investimento te dá isso? Que você paga 20%, você tem 100% no final. Previdência privada, na minha visão, é a maior furada que a gente pode entrar. Nós ainda temos a da CASP, da OAB, a OAB Prev, que não tem as taxas administrativas. Mas para quem faz em banco ou nessas empresas privadas, o que você tem de lucro, você vai pagar de taxa. Então, você empatou teu dinheiro lá, você enriqueceu o banco. Sim. Nós temos por conta da OAB, não, que a OAB fez uma coisa mais benéfica pra gente. Mas para quem não é advogado e que vai fazer por um banco ou por uma instituição privada, eu não acho vantagem nenhuma a previdência privada, na minha visão. Nós vai receber por 10 anos. Não, e assim, quando você quer receber? Eu vou receber 3 de aposentadoria, eu quero mais 3 para ficar com 6. Então você tem que pagar 3 por mês. Um exemplo. Por quanto tempo? 20 anos. Para você conseguir tirar por um período, não é para sempre. A aposentadoria é para sempre. Ainda não mudaram. Ainda não mudaram Não isso. mudaram isso. Então, qualquer tipo de aposentadoria é para sempre. Se você Por aposentar idade, com 65, por morrer tempo, com 95, só por 30, a você recebe. especial, qualquer regra de transição é para sempre. Sim. Sim, é verdade. Né? Bom, outra novidade que nós temos aí na Previdência é a questão do Atestmed. A teste médio. Que É que, foram vou voltar um alterações pouquinho, aí. que a gente nem falou dos benefícios por Pois é, incapacidade. É verdade. Vou só falar da pensão? Não. É que veio Verdade. a novidade. Eu Olha só. coloquei a pensão, de peço desculpas. Imagina. Não, eu atrapalhei. Não, Vamos falar. foi bene- ótimo, foi ótimo. Os benefícios por incapacidade, o que mudou? Mudou a nomenclatura de 2 deles. Auxílio-doença agora é auxílio por incapacidade temporária. E a aposentadoria por invalidez é auxílio por incapacidade permanente. Então, não mudou a nomenclatura, tá? A aposentadoria por invalidez mudou o cálculo quando ela é uma aposentadoria proveniente de uma doença comum. Se for proveniente de um acidente, o cálculo é o que ele sempre foi. Agora, se for uma doença comum, você vai receber 60% da sua média. Nossa. Devolvo uma pergunta para vocês. Eu me aposentei por invalidez porque eu tive um acidente de trabalho que me incapacitou. Eu vou receber 100%. Certo.
Aí eu tava andando de moto e me acidentei, não a trabalho. Não a trabalho. Não a trabalho, não tive. uso moto para trabalhar, Sim. tá? Me acidentei e a moto lá e fiquei inválida, tive uma aposentadoria por invalidez. E por que eu recebo 60%? Eu não fiquei inválida do mesmo jeito? Eu também não vou precisar dos mesmos cuidados, talvez até mais cuidados do que a pessoa que se acidentou no trabalho? Só porque a doença não foi profissional e não se relaciona com o exercício das funções, Exatamente. o cálculo é diferente. O cálculo é diferente. Então, eu achei que feriu uma isonomia aí, na minha visão. Ninguém entrou com nada. Ninguém entrou com reclamação, ninguém entrou com ADI, ninguém entrou com nada. Mas eu entendo que eu tô inválida e ponto. Não importa o que causou minha invalidez. Na verdade, a natureza jurídica do benefício previdenciário principalmente do benefício por incapacidade, é trazer dignidade, garantir a dignidade do trabalhador no momento em que ele não pode trabalhar, sendo esse benefício Nunca mais. um substituto Do salário. do salário dele. Sim, porque é pra ele viver. Para ele viver. Porque se ele sobrevive com R$2.000, colocando aqui como exemplo, ou mais ou menos, o benefício vai ter que ser feito um cálculo em cima das contribuições sobre R$2.000. É feito em cima das Sim. contribuições. Só Mas que quando você Muda o tem... percentual. Eu falei errado, vou corrigir. Mudou o cálculo não do benefício acidentário, do que não é acidentário. Acidente tanto Do faz. Tá. Comum ou trabalho. Eu recebo 100%. Se não for acidentário, vamos supor, tive um câncer e me causou uma invalidez. Perdi uma perna, por exemplo, tive algum problema, Sim. tá? Não é acidentário. Aí mudou a regra. O acidentário não importa se é comum ou se é do trabalho. Sim. Só que eu tô inválida da mesma forma. A causa é quem mudou. Eu não vou precisar dos mesmos cuidados, de repente, Sim. de uma pessoa para me ajudar na minha casa, né? Uma terceira pessoa, de repente, pra Medicamentos. me dar banho, para trocar, de repente, uma fralda, ou para me ajudar numa Isso fisioterapia. é estranho, porque posso estar errado, não sei se o meu cálculo ou o argumento procede, mas quando nós falamos sobre a questão da causa, me parece que está relacionado se a verba seria ou não indenizatória, se há motivo para indenizar ou não indenizar. Não, mas aí eu tô falando de uma Assim, aposentadoria por invalidez. Não, assim, eu faço no sentido, a pessoa teve um câncer, o câncer não tem nenhuma relação Não, com o trabalho. não é Agora, por acidentário. exemplo, a pessoa passou a ter um problema no pulmão e isso tem relação com a insalubridade do local do trabalho. Só Tá. que a natureza Aí- dela não é indenizatória. Sim, não é indenizatório. Por isso Não. que eu digo assim, é estranho você usar a causa do que levou a pessoa à Sim. invalidez como critério, porque a causa ela é importante para saber se tem direito a indenizar ou não. Como não tem natureza indenizatória, o motivo não deveria ser critério, né? Me parece horrível fora a do- gente- Porque o que importa Fora de propósito, fora né? de- Usar o é, motivo como só que critério. mudou. Então, quando eu dou as Concordo. aulas que eu dou para os meus Sim. alunos, eu digo: tentem enquadrar a aposentadoria especial no acidentário. Sim, Porque aí tem a previdenciária, que é essa que você recebe Sim. 60%, e tem a acidentária, seja acidente comum, acidente de trabalho ou doença Sim. profissional, não importa. Provém de um acidente, 100%. Ah, é uma causa comum que não seja um acidente? 60%. não tem Mas sentido, né? a pessoa, eu tô pensando Sim. no segurado, naquele O trabalhador. resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. E a necessidade é a O mesma. afastamento do trabalho é o mesmo. A necessidade de comer é a mesma. Exato. Sobreviver. E tem E o pessoas. tratamento, eu vou que vão precisar depender- de É. tratamentos, N tratamentos por Sim. conta da minha situação, Aí você uma pergunta prótese. Sim, Qual foi a intenção do legislador ao elaborar a Era emenda? bom você E perguntar. afastar daquele trabalhador um direito social de existência. sim. Porque há um retrocesso. Essa- Existe o princípio do que impede o retrocesso social na nossa Constituição. É. E aí você vai falar, mas está faltando dinheiro, vamos cortar na carne. Mas calma aí. Não, mas Se falta dinheiro, vamos cobrar quem deve também. claro. Como que está? Cadê aquelas grandes empresas que devem fortunas Estão pagando a Previdência? para o INSS? Porque aquilo que nós estávamos conversando no outro podcast com a doutora Mônica, Sim. falar de conta pública, de orçamento público previdenciário, que ninguém gosta de falar, não dá para dizer que é uma conta de padaria. Paguei Num benefício, papel de entrou, pão, né? Sim. paguei de benefício, entrou de contribuição. Não, porque passivo
previdenciário também tem que entrar na conta. Não tenho dúvida. Como é que tá? E o dinheiro que o INSS fez empréstimo Agora, assim, eu a vou tantos outros ministérios? jogar uma outra Sim. polêmica Quanto aqui. que se desvinculou, Quanto né? que saiu da Previdência para ir para o daqui Ministério pra ir pra lá, e nunca voltou. Não, e eu vou jogar uma outra Sim. polêmica aí. Existe um negócio chamado DRU. Sim. Justamente isso, né? É. Por favor, explica para o nosso público o que é o DRU. A DRU é um dinheiro disponibilizado pela Previdência Social para o governo e que o governo não precisa dar prestação de contas. Meu Aonde Deus. que ele usou este dinheiro? Na época da Dilma... Ai, pode falar o presidente? Pode, porque foi na época Pode. da Dilma. Sim, Na época da Dilma, que não está muito longe, sim. ela não foi nossa presidente tão distante, Sim. a DRU, eles aumentaram o percentual dela de 20% para 30%. Se eu estou em déficit, se a minha conta está fechando no vermelho há anos, segundo a conversa deles, eu vou te dar mais dinheiro para você gastar do jeito que você quiser? Há algo errado nessa história, entende? Sim. Vamos colocar, o seu orçamento doméstico. Vamos dizer que você surgiu um imprevisto, você se endividou. Aí a sua esposa fala assim pra você: Tiago, você me dá uma mesada de 1.000? 2 agora, que estão querendo comprar. Ah, tá. Você já tá com o teu orçamento comprometido. Você vai aumentar o valor que você daria pra sua esposa ou pra sua filha, sei lá Pra o minha quê? esposa seria obrigado. Tô dando um exemplo. Você ia falar Ai, o quê? se não der. Ai, Ai, se puder, se né? não der. Você ia falar pra sua Aí os esposa amigos, assim, a dá sua uma esposa segurada também vão agora. ficar Você ia com falar pra você. sua esposa assim, dá uma segurada agora, que as contas estão... Eu não tenho essa coragem. Dá uma Não, o segu- Thiago não tem essa coragem. Não, mas o geral. Geral. Dá uma segurada agora, porque a gente tá desequilibrado das finanças. Sim. Depois que a gente equilibrar, a gente conversa. Você não vai liberar mais Sim, dinheiro se você sim. tá devendo, gente. E outra assim, É. a gente Não. fala Concorda desse que eu tô exemplo. dizendo? Concordo, Ninguém concordo. faria A isso, gente- É verdade. dando consciência. A gente fala A gente tá desse- brigando aqui da esposa Mas do é essa Thiago. falta de clareza e transparência nas questões do O financiamento, povo não né? presta atenção. Sim. E outra, são manobras sutis que todo governo faz. A gente falou Ah, É porque sim, eles de não muitos- divulgaram de que a muitos DRU por exemplo, aumentou. muitos Foi na governos, época da é. ditadura, por exemplo, onde nós tivemos os maiores rombos da Previdência, Sim. que foi no momento em que todas as Transamazônica, né? caixas da Previdência foram formar, então, a Caixa Geral de Previdência Sim. Social. Isso está nos livros de direito previdenciário A que a gente conversa estuda, é que quem né? afundou a Previdência Social foi Juscelino Kubitschek na Sim, quando foi Construção criada Construção de Brasília. Exatamente. a Isso conversa está- olha, que se gente, tem, não está provado, É, não está só para explicar para o nosso público, o que nós estamos conversando aqui está nas histórias. Sim, Está na sim, história, está nos livros de direito previdenciário dos sim. grandes Sim. doutrinadores. Nós não estamos fazendo aqui Sim. nenhuma falácia, Não, nenhum viés nenhum ideológico, achismo, nada. nada. E o que nós estamos falando aqui está nas leis, basta a gente procurar. Então é muito importante dizer que assim, esse movimento de retrocesso, de acesso a benefício previdenciário, isso acontece no mundo todo. Na Sim. própria França aconteceu isso. Na Inglaterra, ultimamente, aconteceu isso. Isso é um movimento que vem ocorrendo no mundo inteiro. E aí você percebe que, ao mesmo tempo, há um movimento também no sentido contrário de oferta de previdência privada. Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado para não acontecer o que aconteceu no Chile ou no Peru, salvo engano, onde houve a completa privatização da Foi Previdência. no Chile. Foi no Chile. E Sim. aí o que ocorreu com a população. Mas o movimento, às vezes, está para isso. É eu não isso. sei. Onde Não você sei capitaliza completamente a Previdência. Não sei se a palavra correta é essa, mas Sim. você privatiza completamente a Previdência, a Previdência Social. Sim. E aí o que vai ocorrer são que bancos vão ser responsáveis pelo pagamento dos proventos, e aí você viu notícias de casais de idosos se cometendo suicídio Só que- porque não tinha como sobreviverem. Se os bancos Falirem. tomarem né? conta, Sim. vai ser capitalização. Sim. Foi o que E E não nem a aconteceu no previdência Chile. privada que Gente, nós estávamos isso, dizendo quando nós aqui. estamos falando de capitalização, não estamos falando contra capitalismo. Não, tá? capitalização Nós assim. estamos falando O dinheiro Sim, que no você vai sentido- É, o pagar, sistema o dinheiro que você vai investir na Previdência não vai ser o retorno que você vai ter. É isso que nós estamos dizendo. Exatamente. Exatamente. Não é o Não é aquele capitalismo, o 100 reais sistema que capitalista. você paga, é o mesmo 100 reais que vai voltar. Isso. É os 100 reais que você paga, às Porque vezes é banco 15, é 20. lucro, banco é lucro. Então, isso muito me assusta, e esse é um movimento Sim. que
acontece no mundo todo, Sim. tá? É um movimento que o FMI veio pressionando para ocorrer. Sim. Isso está acontecendo e nós, como professores de direito, precisamos não ter um viés ideológico, mas precisamos trazer consciência de que nós temos uma carta constitucional. Sim. Eu acho que Nós se o precisamos movimento for esse, fazer valer. nós temos que ir pra rua, que nem fomos nas diretas já, que nem fomos na época do Collor, lá do Verde e Amarelo. Tem que ir pra rua. E outra, Fazer mais um movimento, Sim. assim, significativo. Não é chegar lá com 3 ou 4. Pra tentar impedir isso, porque todo mundo vai se prejudicar se isso privatizar. E a gente Que nem tá- o povo do metrô, que tentaram Sim, privatizar, sim, os caras foram pra cima e tentaram ali uma situação pra não acontecer. É E verdade. vai ter que fazer um e movimento. outra, a gente precisa ter consciência, a consciência de classe, que Exato. todos nós, quando a gente fala trabalhadores, todos nós somos contribuintes da Previdência Social, porque muitas vezes eu não sou CLT, mas eu sou um prestador de serviço, eu sou um empresário. Sim. Todos nós somos trabalhadores. Tiago, um servidor público, Sim. ele é contribuinte da Previdência, é um regime próprio, mas e quando atinge uma Previdência Social, logo, logo vai atingir o regime próprio também. Vai. Sim, não Porque tem se um dúvida. dia o regime próprio falir, automaticamente todos vão ser migrados, tá? Sim, Na Constituição. mas tem um monte de servidor que é regime geral. Que é regime Sim. geral. Sim, Tem vários. sem sombra de Então, dúvida. olha a preocupação nossa de para que caminho estamos indo, né? Então, o papo hoje tá pesado, a gente tentou ficar leve, mas é um assunto muito É, ruim. tá Muito pesado. bem. Agora, Tenso, só falando né? de atualidades, né? Né? E outra coisa, Willy, que a gente tem que prestar atenção. A gente tá falando de benefícios por incapacidade. A grande maioria desses benefícios são por incapacidade. Sim. Porque o pessoal, o meio de produção de todas as Ótimo. coisas, Tocou num ponto bacana. eles estão lesionando os trabalhadores. Burnout. Como é que tá? a Não só situação? burnout, mas, ó, vou dar um exemplo. Eu trabalhei num escritório há um tempo atrás que a gente lidava muito com montadora. Não vou citar nomes. Sim. Montar carro acaba com a saúde, a integridade física daquele trabalhador. Tantos Tem outros. trabalhador que não consegue levantar braço, porque lesionou ombro, de uma forma, assim, absurda. Joelho, sabe? Então, punho. Então, vai pra quê? Benefício por incapacidade. Vai aposentar por invalidez, vai E tentar... há uma resistência do INSS cada vez mais Tem, em por não quê? Porque reconhecer. é o ponto nevrálgico deles. E as doenças psiquiátricas, né? Porque Então, as pessoas aí estão... agora nós estamos com um problema de grandes empresas, principalmente bancos, lesionando o trabalhador não na integridade física, mas mental. Burnout, depressão, síndrome do pânico. Então, esses trabalhadores estão sendo lesionados mentalmente. Por quê? Metas, cobrança de metas, tem que vender X seguros, tem que vender X capitalizações, tem que abrir não sei quantas contas, tem que... Eles estão tendo uma cobrança, metas excessivas. E eles estão ficando doentes mentalmente. Então, essas doenças, elas foram trazidas que existia uma lista. Sim. Aquela lista, ela não é taxativa, né? Eles aplicam como se, mas tem muitas jurisprudências que falam que é um exemplificativo. Por quê? Eu penso assim, qualquer doença que te incapacite, estando na lista ou não estando na lista, você tendo a incapacidade, você tem direito a um benefício, tá? E a lista traz ali alienação mental. O que é alienação mental? É um leque muito aberto. Eu posso colocar muitas coisas em alienação mental. Sim. Autismo é uma alienação mental, TDAH é uma alienação mental, esquizofrenia é uma alienação mental, burnout é uma alienação mental, depressão é uma alienação mental. E sabe o que foi incluído na lista? Além disso, tentativas de suicídio. Tentativas de suicídio. São doenças isentas de carência, tá? O que nós estamos querendo dizer. Inclusive doenças- isentos de imposto de renda. Exatamente. São doenças que, de fato, Importantíssimo. não necessitam de um determinado número mínimo de De contribuições contribuições. para você ter acesso. Isso, benefício ao por direito ao incapacidade. benefício por incapacidade. Aproveitando a deixa, por conta do nosso tempo aqui, eu quero que a doutora Simone nos fale sobre o Ateste Med. Como é que está funcionando? Então, o Ateste Med foi assim, uma novidade do INSS agora, para diminuir a fila de perícias presenciais. Então, como é que está funcionando isso? Você vai pedir ali um benefício por incapacidade, você leva, né, coloca no sistema Sim. todos os documentos médicos que você tem. Laudos, exames, relatórios, cirurgia, né? E eles vão fazer uma análise documental e ali eles vão
indeferir ou deferir o seu benefício por incapacidade. É uma perícia Documental. digital. Documental. Sem a presença humana. Às vezes do eles estão marcando, em segurado. alguns casos, eles estão marcando a perícia virtual. Virtual. Aí não. Ah, quebrei um braço. Abre a telinha, ela marca o dia, tal, certinho. Ah, vê que o braço da pessoa tá enfaixado, tá engessado, tá lesionado. Alguns casos apenas. Não, você pode usar o Ateste Med se você achar que não tem necessidade desse contato presencial. É o médico que vai escolher. Você vai entrar com um pedido, Sim, o médico vai analisar. Se ele entender Que é que é necessário uma perícia física, aí ele marca. Aí ele marca. Agenda contrário, não. o comparecimento presencial na Se ele, agência. se ele Senão, entender não. que aqueles documentos são suficientes, ele já. E é o médico que vai ter que determinar. É o então, perito quem o vai prazo analisar. também de duração do benefício. Exatamente. Muito Tá bom. ótimo, Muito continuamos bom, a que mesma ótimo, hein? coisa. Bacana. Infelizmente, estamos chegando ao nosso final, né, Willy? Chegamos ao fim, né? Olha, Infelizmente, mas foi vai muito continuar rápido, batendo né? um papo Correu, aqui não. ainda, É. claro. Mas Foi é muito que bom. Pesado, papo. Não, mas foi pensa. Previdência, a gente entra com esperança e a gente... A esperança continua, no caso. Brasileiro diz que não desiste nunca, né? Falar de direito social E falar de maravilhoso, direito né? social é muito bacana e parabéns pelo seu trabalho, pela sua Sem sombra de dedicação dúvida. à área. Direito previdenciário é para os bravos. A doutora Não é fácil, tem essa bravura, traz no sangue direito previdenciário, Paixão, né? a paixão É. necessária, porque é uma pancada atrás da outra todos os dias. É mais notícias ruins todos os dias do que boas, né, doutora? É lidar com o desespero do seu cliente, você ir lá, ver que a legislação está do lado dele e entender que órgãos administrativos vão limitar cada vez mais o direito do seu cliente. E a doutora eu tenho certeza que faz um grande trabalho, assim como outros advogados certeza. previdenciaristas. Viu? Muito obrigado pela sua presença. Agradecemos. E a casa está aberta, o microfone é dúvida. todo seu sempre. E avisa a doutora Não consegui Ivani. nem falar da aposentadoria com a pessoa com deficiência. Por isso que você vai ter que voltar. Nós vamos ter que ter um Por isso episódio, tem que sem voltar. sombra de dúvida. Eu acho que quando a Eu doutora tenho Ivani vier... duras críticas a essa aposentadoria É da pessoa com verdade. deficiência. Então vamos marcar um bate-papo. Vamos marcar, com Vamos certeza. marcar o próximo para falar Que é um exatamente benefício por incapacidade. Com certeza. somente sobre isso. A gente vai ter outros convidados, inclusive, para falarmos sobre esse assunto, que Sim. vai ser muito bacana e eu acho que a gente já pode emendar. Vamos Podemos fazer um emendar, link com aí. certeza. Vai ser bem bacana, gente. Queremos agradecer Foi a muito sua legal. presença, foi muito bom. Agradecemos imensamente os ensinamentos, Foi É, bem a interessante. conversa, o As bate-papo, foi polêmicas. maravilhoso, as polêmicas, as chamadas, né? A gente tem que fazer umas Precisamos, chamadas, vai ter, né? agora vamos ter Reels que com as testar chamadas. chamadas. Vai É. ser bem engraçado. Gostaria, se possível, deixar suas considerações finais, se dirigindo ao nosso público e as suas redes sociais para divulgação. Nós vamos falar também aqui do podcast, mas fique à vontade, doutora. Eu agradeço o convite, Obrigado. né, doutor Willy, doutor Tiago, muito obrigada. É sempre uma honra, fico à disposição se quiserem trazer Casa é outros temas, outras polêmicas. Minhas redes sociais é o Instagram, @simone.bramante. O meu Facebook também, Simone Bramante. Meu LinkedIn, Simone Bramante. Eu tenho TikTok também, Simone Bramante. Só no Instagram que eu não consegui o nome. Então tem o ponto no meio. Que o nome, tem um italiano muito famoso que tem o mesmo nome que eu, e ele pegou o meu nome no Instagram. Então eu teve que colocar um ponto para eu conseguir ter o acesso ali, o nome. Mas é tudo Simone Bramante, pode me procurar. O TikTok também gravo vídeo sobre Legal, dúvidas ótimo. previdenciárias. O Instagram também, muito posts de previdência. Como Aqui, ó. contribui, eu falo de benefícios por incapacidade, pensão por morte, MEI, como que MEI contribui, que tem muita Isso, dúvida. MEI é interessantíssimo. Nós somos, às vezes, os advogados, Verdade. né? Contribui como a sociedade civil que a gente, né? Sim. Que a gente abre e tal. Então, acompanhe lá que vai ter muita informação. Né? E fico à disposição. Muito Ótimo. obrigada. Muito obrigado Muito e bom. parabéns pelo seu trabalho, por esse Obrigado. brilhantismo, por tanto Sim. conhecimento. Obrigada. Realmente, de fato, você e sua mãe formam uma dupla. A dupla ainda Verdade. não, porque a doutora é desembargadora, né? Desembargadora. Mas o conhecimento jurídico de vocês, duas Com juntas, certeza. Fantástico, né, William? nos dá orgulho, viu, de sermos amigos de vocês. Muito obrigado. E queremos agradecer também aos nossos amigos e amigas do Pod. Acessem lá as nossas redes sociais também, no Instagram é @podquest, né? E também no nosso canal do YouTube. Deixa lá o joinha, curtem, compartilhem. Não deixem de nos acompanhar, tá bom? Isso aí, gente. Até Vamos lá. mais, até o Grande próximo. abraço. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E um beijo aqui à produção e à Claudinha que tá aqui conosco. Um beijão a todos. Luquinhas que não pôde estar presente. Pois e até é. o nosso próximo episódio. Até Um o abraço, próximo, gente. pessoal. Até Tudo de mais. bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.